Como utilizar a inteligência artificial para você criar os seus sistemas ou aplicativos sem necessariamente escrever código. Nesse vídeo aqui eu vou te trazer algumas opções. Se você é uma pessoa não técnica, quer dizer, uma pessoa que não é um programador, não um desenvolvedor, existem algumas opções no mercado de tecnologia hoje que você consegue criar os seus próprios aplicativos ou sistemas sem necessariamente escrever código. Eu vou te trazer essas opções aqui. Talvez algumas delas você já conheça. Eu vou te mostrar também alguns casos de uso, alguns exemplos de casos aqui que eu utilizei para projetos pessoais, que são projetos mais simples e que foram possíveis de ser feitos com essas inteligências artificiais aqui. Beleza? Vamos começar pela primeira, que é muito conhecida, que é a Lovable. Você pode ver aqui, tem vários projetos aqui que eu comecei a desenvolver utilizando o Lovable. E eu vou te mostrar um aqui, tá? Que ficou bem bacana. Ele é como se fosse uma interface aqui de cursos de vídeo, né, para a área da saúde. Então olha só como ele parece com a Netflix. Ele ficou com uma interface ali bem bonita, bem bacana, né? Tem algumas interações e tudo mais. Obviamente que ele não está 100% funcional, porque não tem os vídeos, o upload de vídeos, etc. Mas em questão de interface ele está ótimo. Então, só te mostrando esse exemplo aqui, deixa eu até acessar a URL dele aqui, para você ver que ele é acessível por uma URL também, curso-card-carrossel-show.lovable.app. Então essa é a interface dele, bem bonita, né? Muito bonita. Não vai dar play em nada, ele ia dar play num vídeo do YouTube. Se eu vier aqui inspecionar, você vê que ele também fica muito bom para telas do tipo de telefone, né? Ele é responsivo, então bacana, muito legal. Esse é um exemplo que eu gosto de mostrar porque ele foi feito inteiramente aqui com essa inteligência artificial que o pessoal usa para escrever esse software sem necessariamente escrever código, que é o Lovable. Só voltando aqui para você entender como é o Lovable. O Lovable é simples dessa forma: você cria um projeto, você digita o seu prompt lá na tela inicial. Deixa eu voltar aqui, que é essa tela aqui. Você cria o seu prompt, peça ao Lovable para criar determinada coisa, uma landing page, um sistema, etc. E a partir disso ele começa a criação do seu sistema. Hoje em dia ele já integra também com banco de dados, que o banco de dados permite que os dados persistam, né? Não sejam dados ali que são dados momentâneos, são dados que persistem. Então, se você criar registro, editar registros, etc., todos esses dados eles vão persistir. Então, você consegue fazer isso com o Lovable e criar sistemas, eu diria, simples, até de média complexidade, tá? Média, baixa complexidade. Ele permite você fazer isso. Então, você vê todo o meu histórico de conversas com ele aqui. Olha só quantas conversas eu não tive. Isso foi mais no início do ano. Então, 22 de maio, conversei, ele fez algumas coisas, legal. Agora eu criei uma tela de login, uma tela de cadastro. Depois eu conversei em inglês com ele, porque geralmente em inglês ele costuma interpretar melhor. Depois passei para o português de novo e pedi para ele corrigir algumas coisas, fazer outras telas, enfim. E aí você vai conversando com ele como um ser humano mesmo e ele vai aplicando as correções. Algumas coisas que você tem que ter atenção em relação ao Lovable e outras inteligências artificiais desse tipo é que elas são ótimas para criar coisas simples e, como eu disse, de baixa a média complexidade. Se o sistema ou a solução que você pretende criar ela é um pouco mais complexa, esses softwares aqui não vão conseguir. Se você pretende criar uma solução com vários tipos de acessos, vários tipos de permissão, esses softwares aqui não vão conseguir, porque eles começam a entrar em parafuso e não conseguem entender todas as complexidades envolvidas nele. Então, se o sistema tem uma complexidade mais média, diferentes tipos de acessos, integração com meio de pagamento e algumas outras coisas desse tipo que aumentam a complexidade do software, talvez essa solução não seja ideal para isso. Como eu disse, ela é ideal para coisas ou soluções de baixa média complexidade, beleza? Tanto a Lovable quanto outras aqui que eu vou mostrar para você. Vamos para a segunda, que é uma que eu já tenho até uma solução pronta aqui, que é o Base 44 ou Base 44, né? Como você preferir chamar. Ele é bem parecido com o Lovable, a mesma ideia, né? Então, deixa eu colocar aqui em preview. Você faz um pedido para ele aqui, só fiz 2 pedidos, 2 chats, com algumas informações, e ele criou para mim aqui um sistema básico que lista vagas da área da tecnologia, né? Então, consigo clicar no link, ele vai me redirecionar para uma vaga, enfim.
E eu consegui publicar ele e deixar ele acessível por um link. Tanto é que se eu clicar aqui, da mesma forma o Lovable também. No Lovable eu consigo publicar esse software, esse sistema aqui, e ele ser acessível por um link, por um domínio, né? Então ele criou uma tela de login para mim, esse é o Base44. Tá? Você vê o domínio que é .base44.com. Criou uma tela de login com Google, né? Login social que a gente chama, que é bem legal. Faz o login, após o login eu já tenho todas as informações aqui. Eu tenho o meu sistema, ele aplicou um filtro aqui, né? Básico. Um filtro básico aqui que eu posso usar. Então você vê, é um sistema simples, lista vagas e filtra vagas. Beleza? Eu poderia colocar aqui também criação de vagas, edição, enfim. É um sistema mais básico, mais simples aí. E eu tenho também uma outra opção que é muito conhecida, que é o Bolt. O Bolt também funciona da mesma forma que funciona o Lovable, da mesma forma que funciona o Base44. Todos eles são muito parecidos, tá? Às vezes alguns são melhores com prompts mais longos, por exemplo, o Bolt é ótimo para prompts mais longos. Ele usa o Cloud Agent, né, que é um agente de inteligência artificial que é ótimo para código, e ele costuma construir coisas de maneira mais detalhada. O Supabase, geralmente, ele é muito superficial. Se você escrever um prompt muito grande, ele não vai entender, ele só vai fazer o começo do prompt. Ou você tem que pedir para ele fazer uma coisa, depois corrigir, depois arruma isso, depois arruma aquilo. Já o Bolt, por mais que talvez você não peça uma coisa explicitamente, ele subentende aquela coisa e já faz para você. Então ele é melhor nesse tipo de caso, mas também, de novo, como eu disse anteriormente, todas essas IAs aqui que criam códigos, sistemas, etc., sem necessariamente você ter que escrever o código, são ótimos para sistemas de baixa, média complexidade. Se você precisa fazer um software, um sistema, um aplicativo com mais complexidade, daí não tem como, você tem que ir atrás de um programador e essa pessoa vai construir isso daí para você. Não dá para você construir coisas magníficas, coisas grandes ou coisas com mais complexidade, com mais camadas de complexidade através dessas IAs aqui. Elas são boas para você construir a base. Depois você pode pegar esse código e dar para uma pessoa técnica, um programador, uma empresa, e eles corrigirem isso, né? As que trabalham dessa maneira. Então funciona da mesma forma. Então deixa eu entrar em uma aqui, em um projeto. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui é um chatbot integrado com inteligência artificial, voltado para a área de contabilidade. Então deixa eu ver como que ele está aqui. Ele vai carregar, tem um URL também. Ele parou o meu projeto, porque ele estava inativo há algum tempo. Vamos aguardar ele restaurar aqui. Mas você viu que ele funciona da mesma forma. E eu tenho um aqui, uma IA para criação de aplicativo, tá? Que é a Kiki.dev. E tem essa Buzz aqui também. Mas em breve eu vou mostrar ela para vocês. Vamos voltar lá pro Bolt. Não restaurou ainda, então deixa eu mostrar a Kiki. Deixa eu voltar aqui, Kiki.dev. Eu tenho um projeto aqui. E a diferença é que esse aqui ele constrói um aplicativo, tá? E novamente a mesma coisa aconteceu aqui. Como ele fica inativo, a maioria desses servidores em nuvem, desses softwares que trabalham dessa maneira, quando eles ficam inativos por muito tempo, por alguns dias ou talvez até meses, eles param o seu sistema para que você não fique ocupando espaço na nuvem ali. Como eles trabalham com ambientes em nuvem, então se ele ficar inativo por muito tempo, se alguém tentar acessar, ele vai estar inativo, vai estar inacessível, e tem que esperar até ele iniciar de novo, eles colocarem tudo no ar para você poder acessar. Pronto, esse aqui voltou. Então ele tem uma tela de login simples, uma tela de cadastro, criar conta. Deixa eu ver se essa era a minha conta. Não. Rapaz, qual que era a minha senha aqui? Então deixa eu criar uma conta aqui. Esse é o e-mail, senha. Ótimo, beleza. Aí tem algumas coisas aqui, né? Como posso te ajudar? Pergunte sobre abertura de empresa, classificações de CNAES, impostos, regimes tributários e muito mais. Ótimo. Aí aqui o que ele pede, né? Obviamente, ele pede uma chave de uma inteligência artificial.
No caso aqui a gente está usando a Grok, que é uma inteligência artificial gratuita e aberta, né? Que a gente consegue usar. Então coloca uma chave de inteligência artificial aqui, que eu não vou pegar a minha, não vou passar aqui obviamente. E você consegue começar a conversar com ele, ele vai te responder, beleza? Mas obviamente para isso a gente precisa ter uma chave de IA aqui. Você pode criar novas conversas, enfim, configurar o seu agente. Ele é bem legal. Você configura ele com o tipo de prompt, qual modelo que ele vai usar, a temperatura das respostas, token máximo, base de conhecimento. Bem legalzinho, beleza? E vamos voltar lá para o Kik, ver se ele carregou. Então tá aqui. O Kik ele cria aplicativos, tá? Ele tem uma visão web e tem a visão fone. Para a visão fone, se você não é uma pessoa técnica, um programador, para você conseguir acessar um aplicativo no seu telefone sem necessariamente você baixar, você precisa ter o Expo baixado no seu telefone, tá? O Expo é isso aqui. Vou colocar uma imagenzinha aqui, você consegue baixar ele na Android ou na Play Store. Esse aqui é o Expo. Você baixa ele e aí você consegue acessar esse aplicativo que você está criando aqui direto por ele, você escaneando esse QR Code. Aí ele vem como se fosse um aplicativo mesmo. Aqui ele te dá uma prévia de como é o aplicativo pela web. Então, vamos passar o login aqui. Ok, autorizar acesso. Ó, tá dando erro. Continue. Rapaz, vamos navegar nos produtos então. Eu lembro que esse aqui funcionava normal. Tô achando estranho que tá bugado. Ver se ele vai carregar alguma coisa de produtos. Enfim, acho que não vai carregar não. Mas ele cria aplicativos a partir desse aqui, Kik. E ele cria justamente aplicativos. Dá para você acessar na web, como eu falei, mas o foco dele é a criação de aplicativos. Beleza? Então essas são as IAs. A gente tem o Lovable, a gente tem o Basic 4.4, a gente tem o Bolt, a gente tem o Kik, que é foco com aplicativos, que é QI, beleza? E todas elas são ótimas para você que é uma pessoa não técnica, que quer tirar suas ideias do papel e talvez não tenha um orçamento no momento e quer começar a tirar essa ideia do papel aí e ver o que vai virar. Mas novamente eu enfatizo, se você precisa criar alguma coisa mais complexa, busque um programador, busque uma pessoa técnica, busque uma empresa de desenvolvimento de software, que aí sim você vai ter um sistema completo, mais estruturado, com mais funcionalidades, diferente do que a inteligência artificial cria aqui, que são coisas mais básicas, mais iniciais. Fechou? Agradeço você por participar desse vídeo até o final. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e acompanhar outros vídeos aqui no canal também para nos dar essa força. Valeu!